Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso grande Viking Podcast. Eu sou o Matheus e esse é o Pedro. E hoje a gente vai entrevistar um convidado muito especial. Ele é advogado e possui um escritório de advocacia em São Paulo, tendo como um dos pilares a consultoria para outros escritórios. Então eu estou aqui com o David Freitas. Se apresenta aí, David, fala um pouquinho mais sobre você. E, bom, em primeiro momento, tá sendo um prazer, né? Você tá aqui presente no podcast. E, enfim, tenho certeza que esse podcast é hoje, para quem, né, é advogado, tem escritório, vai ser de grande valia aí, para tá alavancando as vendas no geral, né, do negócio, a partir do conteúdo que a gente vai gerar aqui hoje. Com você, David. Boa, Matheus. Obrigado pelo convite. Eu tô bem feliz de estar aqui, tô bem animado com esse bate-papo que a gente vai ter. E eu tenho certeza que vai ser um prazer conversar com você. E vamos lá, cara. Vou me apresentar. Você já fez essa parte de falar, passou muito bem essa questão do escritório, mas a origem e dessa forma que eu trabalho hoje, que eu tenho um escritório que funciona totalmente online, começa justamente porque desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei lá em 2015, a gente tem um marco no Brasil que é a entrada do processo eletrônico, a chegada do processo eletrônico para todo o judiciário. Ele começou lá em 2009 e quando eu comecei em 2015, foi onde eles ganharam força para onde os processos físicos foram migrados totalmente para o digital. E começou essa força de migração até 2017. Só que nisso já era um grande problema. Nessa parte de transição e por conta do mercado jurídico ter muito tabu e ser muito tradicional, muitas pessoas até hoje elas trabalham muito da maneira que você conhece, que é totalmente física e totalmente sem contar com a ajuda da tecnologia. Então isso foi uma coisa que marcou bastante. Desde o começo que eu passei a estudar, durante a graduação eu sempre acreditei que era possível você executar a advocacia de forma totalmente remota, de uma maneira que não fosse totalmente pessoal, e que você pudesse também executar esse serviço de maneira até internacional. E, cara, eu fui motivo de piada na faculdade por acreditar nisso. Uhum. Muita gente me desencorajava, o pessoal já falava que nem ia passar na prova da OAB, falava que era muito difícil. Sim. E quando eu falava dessas possibilidades, de sonhos, de poder trabalhar nesse nível de escala maior e de forma remota, todo mundo zoava. O pessoal falava, cara, tu quer sair do Brasil, você quer fazer esse tipo de prestação de serviço à distância, mas você escolheu o pior curso para isso. Você escolheu o direito. Você devia ter escolhido contabilidade ou programação. O direito depende muito do país para país, né? Tem essa dificuldade. Exato. Só que eu vou te dar um exemplo. O que você pode fazer de forma internacional é a área de contratos, né? As pessoas precisam bastante desse tipo de serviço, é muito bem remunerado. Se você pesquisar as bancas de direito que trabalham com a área internacional, elas faturam até bilhão por ano. Mas eu sempre acreditei que era possível. E isso acontece por falta de informação das pessoas e tudo mais. E eu descobri que sempre tinha uma maneira de ou você contratava alguém. Como que você executava nessa época? Ou você contratava alguém para executar esse serviço, para você te representando, ou você solicitava uma espécie de... Já era possível, já tinha essa tecnologia, você tinha que solicitar. Então eu passei a faculdade sempre acreditando e buscando por esse tipo de informação. E aí, quando eu cheguei a me formar, foi em 2019, Sim. Eu cheguei a ter várias experiências e com a questão da pandemia em 2020 foi o grande marco, onde Sim. obrigou com que as audiências passassem a se tornar online. E aí, desde eu fiz meu primeiro cliente antes da pandemia. E quando chegou o momento de realizar minha primeira audiência, ela já aconteceu em chamada de vídeo. Então foi ali que foi a minha virada. Não pegou o mundo tradicional, assim? Eu aprendi tudo no mundo tradicional, mas eu sempre acreditei que era possível. É baseada nisso. E com essa questão, Mas, assim, no geral, me diz pra galera que tá assistindo a gente, como teve algum despertar pra você entrar pra advocacia, pra querer fazer direito? Como é que isso surgiu? Né? Cara, teve algum acontecimento, algum fato especial na tua vida que te enxergou a entrar na graduação? E justamente por essa questão o pessoal comentando da dificuldade, não foi muito fácil
pra eu me estabelecer como eu me estabeleci hoje, totalmente online, Sim. foi muito difícil, cara. E foi uma jornada muito árdua. E graças a Deus, né, diferente da maioria das pessoas, eu tive uma motivação quase que divina, porque eu era um cara que antes eu não queria, eu nunca gostei de estudar. Olha que bizarro isso. Eu era um cara que não gostava de estudar, eu não gostava de ler nada sobre isso. Ler no sentido de estudar, eu não gostava de ler. E cara, eu acabei fazendo 19 anos, 18 anos, 19 anos, eu entrei pro exército. Eu não queria, fui puxado à força. Caraca. Sério, é sério isso. Pô, mas as primeiras pessoas que eu conheço que teve que ser puxada assim, tipo... Infelizmente... Sério? Cara, infelizmente, eu servi lá no... Caraca. Foi no 31 GAC, lá de Deodoro. E essa unidade, cara, eles, pelo menos no meu ano, eles fizeram questão de puxar pessoas que tinham algumas habilidades que pudessem ser úteis. E depois de um tempo, passou o tempo de recruta lá, eu fui puxado pro setor de pagamento. Trabalhei como se fosse uma empresa lá dentro. Entendi. Mas me ferrei bastante. E o que isso impacta em relação à carreira? Quando você entra pro exército, Pedro, coisas acontecem na sua vida. E por mais que você seja um cara muito nada a ver na vida, ou muito simples, ou até nerd, cara, você vai arrumar uma namorada, cara. Porque a farda atrai isso, cara. Sim. E eu tive uma namorada, comecei a namorar bem rápido lá. Isso aconteceu, eu fiquei bem apaixonado e meu primeiro contato começou como? Essa minha namorada, ela me forçava a estudar. Quando eu entrei no exército, eu percebi que eu precisava estudar por causa de questões de diferenças de patente, remuneração. Eu falei, porra, cara, eu vou ter que estudar, senão ferrou. Né? Senão eu vou ganhar pouco pro resto da vida. Sim, e aí eu comecei a namorar, eu queria casar. Aí eu falei, velho, não dá pra pagar essas paradas, não. Como é que vai pagar o Outback da gata, né? Não dá. Não dá, pô. Com esse salário. Aí eu falei, pô, vou ter que começar a estudar. Já começou a entrar na minha mente. E aí, depois de um tempo, ela me deu um livro de presente. Eu fiquei muito bolado com isso. Eu fiquei muito tenso. Eu falei, cara, eu não leio. Eu não gosto de ler. E aí, eu falei, merda, eu vou ter que ler isso. Porque ela me deu de presente, ela vai me perguntar. E aí, beleza. Eu ficava de serviço, eu me forçava a leitura. E quando finalizou o livro, o que aconteceu? Eu quis continuar lendo. E foi assim que começou a habilidade de leitura, por causa da minha ex-namorada. E o outro detalhe eu estudava, lá tinha um código de conduta, e eu estudava muito para não ficar punido. Enquanto você tá em período de treinamento, qualquer motivo é motivo para você ficar preso lá final de semana e você não ir poder para casa. Então eu descasquei mas lá. Tem um código de conduta por trás? Eu achei que era e tu fica preso lá, cara. A patente alta mandou, é isso, mas tem um código por trás. Mesmo. Se tu soubesse defender bem, não vai dar problema. Então eu comecei a estudar isso, até o destino, começou a fazer eu estudar isso, pra eu não ficar preso e poder namorar final de semana. Começou aí. No final... O homem não faz pra uma mulher, né? Começou a ler, ou a mulher estudar, tudo. Ou a mulher vai ferrar o cara, ou ela vai alavancar muito. E nesse caso, graças a Deus, minha ex-namorada me alavancou bastante. E no final disso, nessa período de transição, eu tendo em consideração todo esse histórico... Qual o nome dela? Era Tainá. Salve, Tainá. Que meu Deus, velho. Beleza. Foi responsável por isso aqui. Né? Muito obrigado, Tainá. Se você tá assistindo esse vídeo. De inflexão na vida do garoto. Você foi um efeito borboleta na minha vida. Sim, beleza. E, cara... Tá, aí nesse final desse período de transição do exército, eu já tava procurando querer fazer faculdade, justamente pra poder melhorar de vida e tudo mais. Sim. E... um belo dia eu acordei, eu tava revoltado também esse ano, eu acabei ficando revoltado com as injustiças que eu vi acontecer lá dentro, por causa dos trotes que tinham com meus amigos e com a sociedade. Eu fiquei muito revoltado com tudo, Pedro, e eu acordei iluminado, falando que eu ia me formar em Direito. Mas nesse momento, eu nem queria ser advogado, cara. Eu me formei, ia entrar pra querer ser concursado policial, queria ser polícia, PF. Só que no meio do curso, né, eu tinha um tio também da família que já era advogado, então ele falava das aulas, eu fui me apaixonando pelo direito. E ele falava, cara, até o final do curso você vai querer mudar. E foi assim que aconteceu. No meio da jornada, eu passei pela Defensoria Pública, passei pelo TRT do Rio, passei por vários lugares, adquiri muitas experiências, por grandes escritórios de advocacia também. Legal. E aí foi aí que eu falei, cara, não, a advocacia é muito maneiro. E eu passei a me sentir um super-herói da sociedade. Você é estudante, você é muito maluco, cara. Você quer arrumar problema com todo mundo. Aí depois tu diminui um pouco a bola. Fala, não é assim que funciona a sociedade.
Mas foi Sou assim, advogado, cara. eu posso tudo, né? Foi com esse sentimento muito forte de querer ajudar as pessoas, E de aí querer você- fazer justiça Sim. e que me motivou e me É bem manteve legal, firme. né? Porque, assim, a gente tem essa geração de uma porrada de advogado entrando no mercado, todo mundo muito com hype de concurso. É. E, assim, não tem muito... É muito aquela... você não sabe o que vai fazer? Faz administração, faz direito, né? Porque pelo menos você vai ter um diploma ali que vai te possibilitar ter uma formação mais generalista para o mercado de trabalho ou um direito para fazer concurso, né? Agora, Exato. pessoas que já entram com algum tipo de ideal é bem raro de encontrar no geral, né? Aí você, durante toda a formação, o pessoal até fica meio travado nessa questão de... Como é que eu falo, Jesus? Os caminhos já meio que premeditados, né? Que existem na O- faculdade. Esse ponto do concurso. Aí o pessoal vai muito por essa linha, porque o pessoal acha muito árdua o serviço do advogado, sendo que não é. É porque falta base para a estrutura da faculdade passar a realidade de como funciona. Então, a maioria da galera não tem aquela convivência diária que eu tive no fórum para entender como funciona a prática. E não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Por exemplo, Pedro, a conversa que a gente está tendo aqui agora é a conversa que você tem com o juiz. Só que é um pouco mais formal, um linguajar bem mais formal. Sim. E é isso, cara. E é isso, é uma conversa para você delimitar o que tem que acontecer pro teu cliente, o que aconteceu com a parte contrária. E aí o pessoal sai muito despreparado, em consequência de não acreditar na advocacia, não acreditar que é possível fazer muita grana, e o pessoal sai preparado ali, no máximo, para passar na OAB e para trabalhar em grandes escritórios. O pessoal não consegue nem, por exemplo, falta conhecimento de comercial, de gestão, o pessoal sai sem saber cobrar pelos serviços. Sim, acaba ficando meio à deriva pra esse ser o único caminho, né? Que apesar de, obviamente, ter oportunidades, é um Exato. caminho que tem muito mais dificuldade, né? Então a gente vê diversos casos aí de gente que, mesmo que uma hora na vida consiga uma posição boa em um escritório grande, pô, tem que ralar demais durante 15, 20 anos até chegar numa posição, sendo que se você tiver a coragem, na real, e também o conhecimento, óbvio, para saber que existem outros caminhos, como você mesmo fez, você consegue patamares equivalentes até com caminhos mais, não simples, mas que valem mais a pena, né, no risco-retorno. Exato. E importante, né, nessa jornada, tem que correr risco. Sim. Tem que correr risco. Complementando isso que você falou, Pedro, quando eu estava estudando para a OAB, o meu professor eu escolhi a área de tributário na prova da segunda fase, e o meu professor que estava me dando do curso, me dando lá o treinamento, ele falou o seguinte: ele falou que a vida do advogado, ela começa depois que ele pega a OAB dele. E aí tem mais 5 anos para ele poder se estabelecer, e que ele não deve desistir nesses próximos 5 anos. Eu falei, caraca, velho, mais 5? Já foi 5, tem mais 5? Porque assim, eu como leigo, eu via muito o seguinte: olha, o cara que se forma em Direito, ele vai ter a opção de estudar para concurso ou vai ter a opção de trabalhar para outro escritório. Por quê? Se ele for abrir um escritório, por exemplo, a única maneira dele rentabilizar é no êxito, né? Quando realmente ele ganhar a ação. Tem esse problema. E aí, só que o êxito vai sair, tipo, meses ou até anos depois. Então, se o cara não tiver um fluxo de caixa ali inicial, o cara quebra o escritório. E aí eu acho que é até um ponto que despertou muita curiosidade, porque você conseguiu criar um escritório de advocacia, né, depois de pouquíssimo tempo de formado, e o outro ponto também que é muito fora da curva, funcionando totalmente online. Então, assim, pra galera que tá em casa entender, fala um pouquinho mais disso e qual é a principal barreira hoje que você enxerga pro cara que terminou a graduação de Direito e quer abrir um escritório, quer empreender, quer começar por conta própria. Acho que você pode até também respaldar com a sua própria história, porque você contou até a parte da faculdade, contou que na faculdade você tinha esses interesses um pouco mais diferentes do que a média tinha. E aí depois que você se formou, como é que foi esse passo a passo até chegar onde... Perfeito. Então o professor comentou dessa existência dos 5 anos e eu falei, cara, isso é muito. E como que eu consegui, como ele falou, em pouco tempo, realizar isso? O que acho que a principal, já para responder a pergunta, a principal barreira que existe no mercado hoje para os profissionais de direito é que eles não têm conhecimento em vendas, em gestão, em controle financeiro do escritório, né? E aí essa questão que o Matheus comentou, onde o pessoal enxerga somente a possibilidade de ter ganhos financeiros no êxito ao final da ação. Isso que quem trabalha somente dessa forma, ela abre uma margem enorme para ela quebrar o escritório dela
E ela fica um modelo frágil, né? Fica um modelo muito frágil, porque não tem como você ter um controle, uma previsibilidade perfeita de dinheiro que está preso no judiciário. Você pode ter ali uma expectativa, pô, vai sair mais ou menos esse ano, mais ou menos ali naquele determinado mês. Mas pode acontecer cara, é muita burocracia. Pode acontecer de esticar os procedimentos judiciais e essa grana sair daqui a 15, sair daqui a um mês, sair no próximo ano. Isso pode acontecer. E como é que você fica, cara? Você estava dependendo daquela grana e não vem. Pois é. Aí ainda você mais quebra. tratando de Brasil, né? Tem esse risco a mais ainda. Exato. E aí tem esse detalhe. Como que a maioria dos escritórios funcionava? Eles tinham grande capital, um capital de giro para poder se manter. E quem não tem, a maioria, que é a realidade da maioria dos brasileiros, que é a minha também, era a minha realidade. Eu não tinha capital. E como é que eu abri um escritório do zero e consegui, logo no primeiro ano, eu consegui viver da advocacia, consegui tocar meu escritório e já fiz isso dando uma de maluco, viajando pelo Brasil, dei uma de nômade. E eu acho que eu fiz isso até pra poder provar que, cara, era possível sim você fazer isso. Pra levar pro extremo, tipo, dá. Beleza, cara, é possível. Não só online. Não só online, eu vou me movimentar, cara. E ainda ficar viajando. Cara, isso é muito impressionante, assim. Mais um ponto que você chegou a falar sobre advogados no geral, que no início, quando você não tem um capital e tudo mais, essa questão, né, de você cobrar, né, como o advogado consegue se alavancar financeiramente de início, né, porque, como eu falei, a gente tem uma imagem muito do tipo, olha, então, você vai conseguir ganhar grana basicamente quando você ganhar alguma ação que você pegar ali com o teu cliente, e assim você vai rentabilizar. Mas, e aí no caso do cara que não tem grana, como é que ele faz pra cobrar? Como é que ele faz pra ganhar dinheiro, assim, então, de início na advocacia? Esse é o problema. A galera não tem conhecimento de vendas. Elas nem sabem, muitas das vezes, que é possível você cobrar pelo seu serviço, que você pode cobrar e como fazer isso. Porque o pessoal não tem noção de estrutura necessária e simplesmente não vê esse conhecimento em nenhum outro lugar. Então ela tem que buscar fora da graduação esse tipo de conhecimento. E como é que surgiu essa possibilidade pra mim? Assim que eu me formei, aconteceu uma reviravolta na minha vida muito louca, onde eu me mandei sair. Era um momento da vida onde eu tinha acabado de me formar, eu fui pro Paraná, tinha cansado do Rio de Janeiro, fui tentar a vida no Paraná. E nisso que eu fui pro Paraná, foi 2020 ali, veio a pandemia, causou todo um caos. Eu tava meio revoltado com o Brasil nessa época. Tava também, igual você falou, é Brasil, velho. Tipo, as coisas não dão certo por causa do Brasil. Sim. Aí, acabei me apaixonando de novo. E me movimentei. Cara, tá vendo? te Mais um movimentou, ponto aqui de efeito borboleta por causa de mulher, cara. Pois é, mano. Sim. Aí eu me movimentei, fui atrás dessa mulher, deu super errado, Pedro. Lógico que deu errado. Me movimentei mais de 300 quilômetros pra ver a mulher. Caraca. E deu ruim. E de forma aleatória eu fui parar em São Paulo. Entendi. Quando eu parei em São Paulo, eu não voltei mais. Conheci lá... O que eu tava querendo... Eu também, quando eu encontrar essa menina, eu tava querendo sair até do Brasil, cara. E o que aconteceu em São Paulo foi... Eu peguei essa revolta desse problema que aconteceu e não deu muito certo. E eu fiquei com raiva. Eu cheguei na Avenida Paulista e eu falei, cara, eu vou fazer aqui em São Paulo o que eu queria fazer fora do Brasil. E, cara, e aí eu tomei as rédeas da minha vida naquele momento, né? Cansei de só sofrer impacto pelo que acontece na economia, o que acontece na política, aí veio a questão do vírus, o que aconteceu na sociedade também. Eu me cansei de tudo e eu falei, cara, quer saber? Agora eu vou pegar e vou resolver tudo, eu vou fazer acontecer e eu vou tornar a cidade de São Paulo minha. E aí eu fiquei, cara, eu dei um jeito de ficar em São Paulo e foi lá que eu acabei conhecendo o marketing digital e sobre vendas. Acabei trabalhando em agências de marketing, trabalhei também em um outro grande escritório onde eu aprendi como que eles faziam a cobrança pelos serviços e como que isso funcionava. Sim. Isso é importante. E me desenvolvi. Também, né? Você ter outras experiências até para fundamentar e, tipo, mesmo que você já tenha um certo direcionamento, você pegar o dia a dia, você podendo tomar mais riscos, experimentar as coisas sem estar realmente com sua vida dependendo disso, né? Ou seja, trabalhando para outras pessoas. Pra depois, sim, criar o seu próprio. Muito Mas importante. aí, depois que chegou em São Paulo, você disse que começou a pegar esses trabalhos que fundamentaram bastante
todo o seu arcabouço de conhecimento que te ajudou no futuro. E aí, como é que foi essa transição de você estar trabalhando em escritórios similares, em agências, e decidir, não, agora eu vou realmente montar minha empresa de advocacia digital e tirar do zero isso e tá como tá hoje? Cara, essa transição foi muito boa, foi muito legal. E eu acho que a transição foi com as habilidades que eu fui adquirindo que foi necessária. Como eu falei, se eu soubesse só de advocacia, soubesse só o conteúdo jurídico, eu não conseguiria ter o que eu tenho hoje. Então, lá em São Paulo, eu aprendi a habilidade de copywriting, que fala sobre escrita persuasiva, a forma de comunicação persuasiva simples e clara. O advogado, a gente tem um problema que a gente passa a vida toda se comunicando de forma complexa, com palavras difíceis. Se tu pegar a maioria, tu vai pesquisar um site de um advogado, não dá pra entender nada. Você não vai entender nada, cara. Ele tá falando pra outro advogado especialista. Cara, isso é muito bizarro, né, cara? Você pega a advocacia tradicional às vezes e parece que a comunicação é pra outro advogado, realmente. Né? Então, quando eu estudei copy e essa parte de escrita persuasiva, eu aprendi a desconstruir toda aquela linguajar pesado da faculdade e para conseguir falar com o meu cliente de uma maneira que ele me entenda, que ele compreenda como que funciona. E falar com quem não é seu cliente ainda e também, com quem não é seu cliente, isso aí. Com quem não é seu cliente. Aprendi sobre como que capta, né? Aprendi aonde que tá, como é que faz a prospecção, como que você gerencia um projeto, como faz outras coisas. E aí foi juntando essas habilidades. E a parte da transição foi o seguinte. Quando eu fui trabalhar nesse grande escritório, primeiro eu cheguei lá achando que ia trabalhar com uma coisa e foi uma outra área. E quando eu percebi, os caras estavam precisando de um milagre lá, cara. Eu fui contratado ganhando R$ 2.500 e era mais um auxílio transporte. Pô, e era longe pra caramba, Pedro. Eu saía lá de Pinheiros e ia pra um lugar chamado Granja Viana, em Cotia. Mano, eu pegava 3 conduções pra chegar lá pra ganhar R$ 2.500. É muito longe, velho. Cotia é fora de São Paulo, né? Eu pegava um ônibus até a Faria Lima, pegava metrô, fazia uma baldeação e pegava mais um ônibus. Eu chegava em casa muito tarde, velho. E foi nessa pegada. E aí, junto dessa necessidade de fazer o jurídico lá, eu também peguei pra fazer... Eu tive que chegar junto no comercial. Então eu comecei a ver como que tinha uma mulher que não tinha conhecimento nenhum de direito e era ela que vendia as ações, né? Atendia os clientes. E ela que cobrava pelo serviço e eu observava aquilo e eu fui aprendendo. Houve essa necessidade. E aí o dia que entrou dinheiro lá, velho, o dia que eu vi entrar muito dinheiro, pelo menos pra mim era muito, eu ganhava 2.500, foi em um dia só, entrou um pouco mais de 20 mil reais lá. Eu falei, pô, velho, caraca, 20 mil só pra começar a trabalhar? Aí eu falei, caraca, me ensinaram errado. Eu aprendi, esses 5 anos de faculdade foi muito errado. Sim, porque como você mencionou, no modelo tradicional, você não ganha número e aí, tu cria de início, uma crença limitante mesmo, né? Era não tem como, é isso aí. Pô. Exato, você acredita que não é possível, velho. E aí, o que aconteceu? Essa empresa era tudo muito largado, o dono nunca tinha pisado lá, eu nunca tinha visto a cara dele. E ele reclamou muito dos 20 mil reais. Ele reclamou, ele ficou feliz rapidamente que entrou os 20 mil. E ele gastou muito rápido esse dinheiro e no dia seguinte ele já queria mais 20 mil de novo. Aí eu falei, e brigando com a gente. Aí eu falei, caraca. Falei, pô, tá ruim pra ele? Pra mim. Se tá ruim pra ele, tá bom demais pra mim, cara. E foi a gente. Aí eu percebi, cara, foi a gente que fez esses atendimentos. Foi a gente que fechou a venda. E a partir daquele momento era eu que ia tocar o processo. Eu falei, velho, eu sei fazer isso aí. Se pra ele tá ruim, pra mim tá bom. E a partir desse dia eu fui pra casa eu comecei a prospectar pra mim também, pra ele e pra mim. E foi isso, foi assim. Eu falei, cara, eu tô ralando pra caraca pra ganhar R$ 2.500. Se eu fechar um cliente, eu pago todo o meu salário pra mim e ainda sobra dinheiro. Foi assim que o raciocínio que entrou na minha mente. E esse tipo de serviço que você mencionou nesse caso, que entrou os 20 mil, seria um serviço que você, como autônomo, entre aspas, conseguiria abraçar? Ou era algo que estava mais limitado a realmente um escritório maior, com mais... Como autônomo, você consegue. O que atrapalha é a escala.
Se Sim. você não tiver, se você Você escalar, conseguir mais projetos daqueles, né? você tem que ter equipe. Uhum. E aí que entra também mais um detalhe sobre cobrança, Pedro. Como é que você escala? Você precisa ter equipe e você não cobra, velho. Vai ficando complicado. E se você não cobra, se você trabalha desse modelo que você não cobra só para receber no final, Ah, me perdi aqui. Se você não cobra... Ah, tá. Se você não cobra, Pedro, o que acontece? O atendimento fica muito prejudicado. Você vai conseguir servir as pessoas, mas o seu atendimento vai ser horrível. E provavelmente você não vai ter indicação e vai abrir margem, não só para aqueles outros problemas que eu já passei aqui, mas para a pessoa te denunciar na OAB, Sim. te fazer um hate lá nos comentários do Google. Sim. E quebrar sua reputação. E aí, nesse caso, seria muito mais porque se você não cobrar atendimento, você abre mais margem para mais gente entrar e com mais gente você não consegue ter tanto um atendimento mais E tem que ter o equilíbrio. personalizado, né? E aí entra a importância da precificação. E você ter uma saúde no seu caixa. Sim. E quando tiver necessidade, você tem que contratar, você tem que ter braço, tem que ter suporte. Sim. Pra você crescer com reputação. Sim. Mas Se é o seu se é o seu desejo você criar um negócio sólido com futuro, é o ideal. Sim, mas por exemplo, eu particularmente sou um profissional de vendas, né? Então eu entendo que para você cobrar um valor, tu precisa de uma narrativa, precisa de um roteiro, precisa de um processo. Dentro da advocacia, de um escritório, como é que isso funciona? Por exemplo, eu sei que tem várias áreas na advocacia, né? Até te perguntar, né, se você tem uma área que você é mais especialista hoje e como é que funciona esse processo para você cobrar de um cliente hoje e ainda ganhar em cima do êxito da ação. Perfeito, Matheus. A minha especialidade, a bandeira de especialidade do meu escritório hoje é de previdenciário e trabalhista, tá? E normalmente isso acaba também surgem outras ações e a gente encaminha para parceiros, mas eu também defendo essa questão. Até fica de aviso para quem tem escritório de advocacia, é importante você se posicionar como um especialista em uma área, porque as pessoas vão te ver com outros olhos e quando você captar serviço dessa área, isso te permite que você cobre mais caro, justamente porque você é especialista. E outros serviços, naturalmente, eles acabam aparecendo. E aí você encaminha para parceiros. Essa questão da cobrança na advocacia, como que funciona esse processo? Vamos lá. O que acontece no mercado brasileiro hoje é o seguinte, ela conhece uma prestação de serviço muito básica, muito simples e que não é muito boa. Que qual é a realidade, né, da maioria das pessoas? A realidade é o seguinte, você contrata com um advogado hoje, Pedro, o normal do dia a dia é isso. Você contrata um advogado hoje, você assina a procuração com ele e depois, meu querido, você vai encontrar com ele só na audiência e no final. Acho que é isso. É assim que funciona, não é verdade? Se você pergunta pra alguém, a pessoa, não, pô, é verdade. Eu nem consigo falar direito com o meu advogado. Ou ele não me atende, ele não fala comigo. Então, a pessoa ela conhece isso como modelo de serviço, como modelo de prestação, e ela não entende por que o advogado não cobra, porque a maioria não faz isso. A maioria trabalha no dane-se, no dane-se que eu falo, sem consciência dos gastos que ele tem para gerir um escritório e que só cobra no final. Então a pessoa nem entende, cara, por que ela tem que te pagar. E aí é sua função, é seu dever educar esse cliente. E eu faço essa educação do cliente, quando eu começo o atendimento, eu transformo ele de uma pessoa que não entende como que o serviço funciona, como que o escritório funciona, o processo judicial e os custos. Eu faço toda essa educação do cliente em 10 minutos. Pro cara sair do ponto zero e entender por que tem que pagar. Sim, um alinhamento de expectativas, né? Educação do próprio cliente. Alinhar. E por que é diferente? O que acontece de diferente esse pessoal que não cobra e o meu escritório que cobra? O cara não se sentiu também um otário. Fala, pô, por que eu tô pagando pra ele e o outro não paga? Sim. Então a gente tem que vir alinhando, mostrando. Né? Vou dar um exemplo aqui. Você vem passando com o cliente, você se apresenta, você apresenta a sua estrutura. Então nisso a gente já levanta aqui um ponto onde é importante você que tem um escritório de advocacia, você tem um bom site, onde tem uma aparência que parece premium,
Não Sim. parece um negócio gratuito. A gente estava estudando recentemente alguns sites de advocacia, Nossa. uma parada surreal, assim. Parece vírus, cara. Não, tem uns sites assim que parece que Parece você tá... que é anos 2000. Sim, anos 2000. Feio pra caramba. Parece que gastou o quê? 200, 300. Não pode ser um negócio barato o site, gente. Tem que construir um negócio direito pra pessoa chegar e... Caraca. Entendeu? No atendimento de pessoa física, tem muita diferença, Pedro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que malha. Né? Tô levando a vida agora saudável, tô malhando. Então, na minha cidade, a maioria das pessoas vão me ver com roupa de academia full. Durante a semana, só roupa de academia. E ali ela tá conhecendo o David. Uhum. Só que o cara que vem da internet, né, ele não vai conhecer o David ali que tá com a roupa de academia. Ele tá conhecendo o David Freitas da Faria Lima, irmão. Ele bate na minha estrutura e fala, caraca, velho, eu tô num escritório grande. Querendo ou não, sua estrutura responde por você, né? O primeiro impacto que o cara recebe, ele já sente. A capa do livro. É importante, ele já sente desde o começo, Pedro, que parece que ele vai puxar o cartão de crédito no final, cara. Isso aqui não é gratuito. Sim. Ele já tem que sentir essa energia. Sim. E aí ele bate, eu começo a explicar, cara, beleza. Como funciona o escritório, a nossa estrutura, a gente tá ali no Google, né? Isso não é gratuito, tem custo, cara. Você tá online ali, você tá pesquisável no Google, eu mostro, ó, você acha meus dados. Você tem que fazer o cliente, ele confiar em você, confiar na sua estrutura. Então, muito importante, né? É você passar a confiança. Uma coisa que eu deixo exposto no meu site, eu deixo exposto o CNPJ, o número de OAB. Em outros negócios nem precisa, mas na advocacia é algo mais sensível, é algo delicado, as pessoas acabam tendo que passar dados pessoais dela, então é muito importante você passar essa parte da transparência, você mostra a estrutura e aí você vem explicando, olha, desde o primeiro momento que você se tornar minha cliente, cara, eu vou te deixar com acesso a tudo que for relacionado aos documentos, tudo que é relacionado ao processo. Então a gente paga uma nuvem para o cliente ter acesso a isso. Né? A maioria não passa isso, a maioria nem tem dificuldade de receber número de processo. Então eu falo para a pessoa, olha, você vai acompanhar tudo junto comigo, tá? Sim. E eu vou te ensinar tudo. É. Você vai entender. A partir do primeiro momento, então, você tem acesso, a gente vai assinar os documentos assim, a assinatura digital também é mais uma ferramenta que tem custo, a gente controla os processos para que tenha esse controle de dados e ele funcione e com mais agilidade, a gente tem custo nisso também, e ao final, quando a gente vai executar a sentença para vir dinheiro para o nosso bolso, a gente também usa um programa de cálculo que também é pago, para a gente calcular, né, o valor que a gente vai ganhar de indenização com maior juros e maior correção monetária. Né? E aí, desde o primeiro momento que você torna meu cliente, são esses os passos. E desde o primeiro momento do processo, são esses os passos até o final. E o nosso WhatsApp está sempre disponível. A hora que você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode falar com a gente vai te atender. Às vezes até tarde da noite a gente te atende. E toda vez que tiver uma necessidade de uma informação importante, a gente mesmo vai te sinalizar. E tudo isso, aí eu passei os custos para ela, fiz ela entender por que tem custo, e aí tudo isso ancora e justifica a precificação que eu vou passar para ela. E aí no final, você tem que conseguir fazer ela entender. Ela já entendeu que você tem custo, beleza. E agora ela tem que entender o que vai vir de benefício para ela. Ela entendeu que tem custo, agora tem que entender se tá razoável ela pagar comparado ao que ela vai receber. E o advogado, ele tem um medo, né, ele tem essa barreira, essa dificuldade, ele tem medo de falar que ele tá vendendo, cara. Sim. E ele tem muito medo disso. É um tabu do mercado tradicional. Até observando aqui tudo que você vem falando, realmente é bem essa questão, até que a gente tratou no outro episódio, de o mercado tradicional e o mercado atual, e como, apesar de estarem no mesmo nicho, eles acabam sendo bem contrastados, assim. Então, tem coisas que são exatamente opostas nele. Então, essa questão própria do atendimento, a questão da venda, a própria precificação. E como que a pessoa fala que não é venda, né? Porque se eu falar que não é, eu vou me achar maluco, porque é troca de uma necessidade e uma solução. Olha, eu tô com um problema, cara. Você resolve? Sim, eu resolvo. Custa tanto. É isso, cara. Sim. É uma venda. É uma venda. Você vai chamar isso de quê? Exatamente. É uma venda. Aí o pessoal tem esse medo. E aí, ele tem essa dificuldade de tentar passar as coisas com certeza pro cliente. Você contrata alguma coisa, Pedro, que você não sente confiança na pessoa? Não, óbvio que não. Óbvio que não.
Ninguém contrata um profissional, um engenheiro pra falar eu acho. Eu acho que esse prédio não vai cair. Imagina, você tem que me pagar 7 mil reais. Mas, pô, a gente não sabe se tu vai ganhar isso aí não, velho. Mas tu paga aí, pô, paga aí. Confia. Confia, talvez aconteça. E a galera não tem noção. Como que você pode estar fazendo isso? Um exemplo de como você pode estar fazendo isso. Vamos pegar... Eu vou pegar um caso simples que o pessoal vai conseguir fazer exercício em casa. Se não fazem, vão conseguir fazer esse exercício em casa. Pega um problema do cotidiano que tem sempre uma ação judicial regular comum. Pega problema de indenização envolvendo voo, envolvendo luz. Luz é básico, consumidor e acontece com todo mundo. Como que você consegue... E isso vai em escala, né? De grau de complexidade também. Como que você passa... essas informações pro cliente pra ele não ficar com dúvida e você também não parecer um cara que tá com dúvida, velho. Não existe isso, tá? Ela não quer ouvir de você que depende de um juiz, ela não quer ouvir. Você vai pegar, por exemplo, pega uns 10 processos relacionados à causa que ela já tem, né? O problema que ela tem, pega uns 10 processos, vai lá no Jus Brasil, pesquisa esses processos e vê o que aconteceu neles, né? Se as pessoas ganharam, se as pessoas perderam. Então, tipo, 10 processos, 9 a pessoa ganhou. E um só ela perdeu. Mas por que ela perdeu? Tem lá a explicação. Às vezes faltou um documento, às vezes ela deixou de fazer alguma coisa, ou ela fez alguma coisa a mais que não fazia ela merecer aquele direito. Você consegue justificar, ó, nesses 9 processos igual o seu, todo mundo ganhou. O único que não ganhou é porque faltou isso. E não é a sua situação. A sua situação é igualzinho dos 9 que ganharam. Qual foi o mínimo de indenização que eles ganharam e qual foi o máximo? Existe um valor, cara, de padrão, mínimo e máximo. Sim. Então, ó, dá pra buscar até tanto, dá pra buscar até tanto. Já tirando a margem do escritório, é a possibilidade de ganhar de X a Y pra você. Você tá falando isso baseado em dados. Você não tá prometendo nada, nenhuma coisa maluca. Você tá mostrando ali. É uma coisa que eu senti bem também essa questão, até nisso também desse paradigma de tradicional e novo, é de no novo você ter uma maior transparência com a pessoa, você não abusar da ignorância dela para facilitar a sua precificação. Então você deixar ela inteirada no ciclo. E nem pode, porque hoje tá fácil. Se a pessoa quiser dar uma desperta, ela vai se ferrar, porque provavelmente essa pessoa tem parente. Esse parente mais novo, ele vai ter acesso à internet, ele vai pesquisar. E se você falar alguma mentira, isso vai vir à tona. Sim. Eu acho que até tá bastante paralelo até com a nossa próprio posicionamento da Wikimedia, assim. Sim. Óbvio que são nichos totalmente diferentes de agência de growth e história de advocacia, mas tem muita conexão justamente nisso, de pegar o mercado tradicional, que no nosso caso são das agências mais tradicionais de tráfego, algo do tipo, que focam em entregar um serviço qualquer para a pessoa, que não vai ter menor preocupação com o resultado, que não vai gerar confiança que você falou, e a gente se posiciona ao contrário, tendo mais transparência com o cliente, abrangendo serviços mais completos, justamente com foco no resultado dele, não só no nosso FII mensal que vai cair sempre. Então, é interessante isso. Eu acho que empresas que visualizam essa questão de, o tradicional era assim, funcionou durante muito tempo, mas as coisas estão mudando, aceitam isso e começam a implementar no próprio negócio sem medo, são quem realmente vai estar... quem realmente vai estar vivo ainda nos próximas décadas, próximos anos e vai surfar essa onda, né? Exato. As pessoas não deveriam ficar com medo, Pedro. A transparência, ela te defende. Ela é sua aliada, tanto para ganhos, né? E para defesas se tiver algum tipo de problema, tipo de perseguição. Sim. Mas se acontecer, é passageiro. E você não vai se ferrar por isso, cara. O que dá problema, Pedro, é você querer fazer algo errado, cara. Você querer fazer algo com maldade, lesionar alguém. Mas se você tá fazendo algo bom para a sociedade, você tá transformando a vida das pessoas, você não tem que Você não tem que ter medo do que você tá fazendo. Tá? Ninguém vai querer te ferrar se você tá ajudando as pessoas. Nossa, eu tô prestando um bom serviço, cara. E tá todo mundo feliz. Sim, vamos acabar com ele. O medo nem só de tomar uma retaliação ou se ferrar, mas tem o medo de vender, porque se você está realmente oferecendo um serviço diferenciado e que realmente vai agregar para a vida da pessoa, você não tem que ter medo de vender, como você falou que muito advogado tem. E na tabela da OAB, diz lá que você pode cobrar, as formas de cobrança permitem que você cobre um valor, tá, para iniciar e um valor no êxito. E aí, por isso que eu te falo, olha quanta coisa que eu falei que tem de estrutura no meu escritório e de custo que eu tenho de software, de programas para fazer funcionar. E se eu não cobro, quem me dá esse dinheiro? Só para controle processual, em 5 anos é 18 mil reais. Quem me dá esse dinheiro, cara, se eu não cobro? Então, se você acha que tu tá tirando 30%, tem que reavaliar. Só 30% no final, tu não tá recebendo 30%.
todos esses custos aí e mais impostos. Então o cara tem que ajustar a precificação. Sim. E até aproveitando um gancho, a gente falou bastante agora sobre a questão de cobrança na hora do fechamento do serviço, de modelos de negócio. Mas eu acho que agora é um assunto que eu acho que talvez seja o assunto-chave aqui desse podcast hoje, que é a parte de captação de clientes. Né? Bom, obviamente que a parte de estrutura comercial assim, é muito fundamental na parte de você precificar, cobrar, escalar o escritório. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais de captação e que você fizesse uma analogia, seria interessante, com como era feito antigamente em advocacias antigas e como é feito em advocacias novas. Porque, assim, por exemplo, advocacias antigas, no caso, elas estão no mercado já há vários anos e você tem hoje bancas, né, multimilionárias que fazem múltiplos 7 dígitos todo ano. Como é que eles conseguiram chegar nesse ponto? Foram vários padrinhos que chegaram lá e enfim, abençoaram a advocacia, eles começaram a girar muito caixa? Ou fala um pouquinho desse processo pra gente no geral. Agora a gente chegou naquele tema, naquela parte que é um pouco mais sensível, mas eu vou tentar passar aqui, jogar a informação pra gente enxergar e entender como é a realidade, né, e que é oculta da maioria das pessoas por falta de informação. E exatamente isso. A gente vai esbarrar de novo naquele assunto de ter medo. De ter medo de retaliação e de perseguição. Alerta de Red Pill, hein? Galera, só deixando bem claro, qualquer coisa que ele falar aqui é ele que tá falando. Caraca, eu não quero ser perseguido não, hein? Beleza. Como que era feito essa captação em massa? Não vou utilizar... corrigindo, não é essa palavra captação em massa, que isso também dá problema. Como que era feita a captação de clientes, já que a OAB fala, né, que nem pode fazer esse tipo de captação de cliente, você não pode vender. Essa doideira isso aí, não pode vender. E como é que era feito, cara? Como é que você tem escritórios milionários, escritórios grandes, e que vão pagar teu salário, né? Já que você não faz isso, alguém faz, cara. Até porque, como a gente falou, né? A faculdade te prepara pra trabalhar para grandes bancas. E aí, como é que esse pessoal conseguia cliente, Pedro? Será que era mágica? Ou Deus virou pra eles assim e falou, cara, os caras são divinos, vou mandar cliente pra eles. Eu vou abençoar com cliente. Deus tem os escritórios escolhidos, né? Cara, a real é que uma das formas de prospecção que eles faziam, e fazem até hoje, assim, não é correto, mas é o que existe no mercado, tá, gente? Eu só tô falando algo que existe. Eles fazem captação direta de clientes, tá? Um exemplo prático para todo mundo que tá assistindo, você provavelmente já deve ter visto, é a panfletagem em grandes áreas comerciais, próximos a Procon, de grandes centros, né? Se você for da cidade de São Paulo, lá na cidade de Osasco, você vai encontrar isso. Se aqui no Rio de Janeiro você também vai encontrar, na cidade de Nova Iguaçu você também encontra. Existe essa panfletagem, ela sempre existiu. E aí, cara, será que tá todo mundo preso? Não tá, cara. Né? É errado? Mas e aí, os caras não tá preso por causa disso. Né? O que tá errado é se o cara estiver fazendo, é o que eu te falei, não prestando um bom serviço. Mas isso sempre existiu. Mas beleza, David, panfletagem era só isso? Não. O que os caras utilizavam para conseguir captar cliente? Eles conseguiam acessos a informações. Existe hoje um mercado onde as pessoas vendem informações. Isso ficou até desenfreado. Isso era bem comum até agora, até 2020. Veio a LGPD para regular isso. Já tinha começado o movimento na Europa bem antes. E veio aqui pro Brasil, acho que se não me engano foi em 2020, a LGPD para estar regulando isso, cara. O controle de dados e a privacidade. Porque existia um mercado onde se vendia as informações das pessoas e as pessoas utilizavam uma forma de marketing que era de mala direta. O envio de carta para casa de uma pessoa e aí trazia ali uma informação e convidando ali a pessoa a comparecer ao escritório. Era assim que era feito. Tá? É uma estratégia de captação feita por grandes bancas de escritório. Então o pessoal basicamente comprava informação privilegiada, entre aspas, e mandava cuidado com o que mandava uma carta, né? Conseguia acesso à informação e enviava mala direta para fazer prospecção de clientes. Isso não é correto, né? Isso aos olhos da nossa legislação hoje e também pelo que a OAB falava, mas o pessoal acabava fazendo. Era uma das formas que acabava se fazendo.
e que é o que explica, né? O que fundamenta tanto o cliente. Sim. Entendi. E qual foi a principal transformação agora? Fala um pouco desse modelo de captação atual, né? Já, né, puxando um pouco mais o gancho do marketing digital no geral. Agora a transição de melhorou transição. muito. A OAB gostava de falar que isso atrapalharia, né, os jovens advogados, faria tipo uma reserva de mercado, mas isso eu acredito que nunca existiu, porque se você quer captar clientes, quer buscar clientes, você mesmo vai com garra e vai atrás, cara. Mesmo que você não tenha dinheiro inicial, você consegue, porque hoje a gente tem tantos meios de captação e de uma forma tão democrática que se você falar disso na internet, ainda vai ter gente pra falar, não, mas mesmo assim atrapalha quem não tem dinheiro. Mas cara, e eu que comecei do zero e deu certo? Sim. Então não tem mais essa desculpa. A transformação, ela começou lá a partir de 2017, onde o pessoal começou a fazer Google Ads lá. Só que até lá, pouca gente tinha conhecimento de rede social, né? Dos anos desde 2010 pra cá. Acredito que até hoje também. Até hoje o pessoal não tem muito conhecimento. E já podia ter começado os primeiros anúncios no Google ali. E mesmo assim já tinha perseguição nessa época. Pra quem fazia, já tinha perseguição. Né? Hoje ainda existe, mas eu acredito que vem diminuindo. Porque tudo que é novo, as pessoas encaram como algo negativo. Estrangeiro que vai vir tirar a minha... E isso vai tirar minha vaga, vai tirar minha oportunidade. Sim, mas é interessante saber. E aí até pegando justamente na tecla que a gente estava falando sobre escritórios tradicionais, modelos de negócio tradicionais e novos. Você citou como é que rolava basicamente o processo de growth, de captação dos tradicionais. E como é que foi para você, assim, de sair do zero, como você começou, sem tanto capital assim para investir e conseguir construir uma carteira de clientes no seu nicho? A possibilidade de hoje você utilizar as redes sociais de forma que é possível, né? O que a OAB hoje recrimina é você tentar fazer essa panfletagem digital, essa entrega, advogado, tu chegar assim na cara do cara do nada, vem cá, cara, eu tenho um negócio tipo aqui, vem cá. Saul Goodman do Breaking Bad. Vem comprar de mim. Não é pra você fazer esse negócio. Dá pra você hoje, né, fazer. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de fazer anúncios online, né, nas redes sociais, várias outras plataformas. E de que forma você vai fazer isso sem ter um problema com a OAB? Você vai entregar um conteúdo de valor pro seu prospect, pro seu possível cliente ali, né, pro seu cliente ideal que você está buscando. Você vai entregar um conteúdo de valor. Você não vai fazer uma panfletagem, chegar, advogado. Você vai entregar em forma de conteúdo, vai ensinar algo para ele e vai demonstrar. Cara, e se tiver alguma coisa, a gente está aqui para te atender. Tá? Se você preenche esses requisitos, você informa o cara, você ensina ele. Sim. Não, você não faz essa forma direta. E não tem como você falar que não é democrático, porque você consegue colocar na plataforma R$6 por dia. Sim, é o mais democrático que já foi, né? Você alcança muitas pessoas com R$6 por dia. Então é até o oposto da reserva de mercado, né? Dá muito mais oportunidade para um cara que tá começando, no E geral, se você né? colocou R$6, cara, você começou... Cara, não é possível que você não tenha R$6. É impossível. Trabalha aí em alguma coisa, levanta essa grana e coloca em anúncio. Sim. Tá? E o mais legal é que, cara, eu ligo um anúncio, eu disputo com os grandes. Sim. Né? Não tem essa diferença. O cara tem mais dinheiro, eu tenho menos dinheiro. A diferença é que ele vai aumentar o volume muito mais. Mas a disputa para aparecer para as pessoas é igual. A gente vai disputar em igualdade ali. Sim. E aí, tratando do seu exemplo específico, quais foram os principais canais? Foram Google Ads? Foi conteúdo próprio? Criação de base através de conteúdo? Enfim. Google Ads. Eu acertei bastante a mão em Google Ads. Mas a pessoa pode também desenvolver boas estratégias no Facebook Ads. Tá? Eu foquei mais no Google Ads porque eu já tinha ali um conhecimento de um público específico, de um produto específico, eu consegui acertar a mão, né? E foi uma virada de chave para mim. Mas eu também aconselho bastante as possibilidades no Facebook Ads. Sim. Tá? E aí, dando só um contexto para quem está assistindo e às vezes não sabe exatamente o que se trata dessas ferramentas, quem coloca ads, com certeza conhecem Google, conhecem Facebook, conhecem Instagram, mas não sabem dos ads. Ads são basicamente aqueles anúncios que você vê na plataforma. Então, o que acontece basicamente por trás dos panos tem algum produtor, empresário, uma empresa
pagando nessas plataformas para veicular esses anúncios para vocês. E aí o Google Ads, no caso, acredito que seja bastante relacionado à rede de pesquisa. Então, se você fazer uma pesquisa agora, se você fizer uma pesquisa no Google agora, você vai ver que os primeiros resultados são resultados escritos anúncios, são resultados patrocinados. Então, você consegue moldar toda uma estratégia para anunciar para essas palavras-chave. Então, quando uma pessoa está pesquisando, por exemplo, processo trabalhista, você pode anunciar para essa palavra e colocar um site seu lá. E aí, óbvio, existem todas as verificações da OAB para você seguir. No meu caso, previdenciário. Sim, previdenciário colocar também. como a pessoa pensa, quero me aposentar. Sim. O pessoal pesquisa assim. Exatamente. E aí você aparece. E aí é tudo a questão justamente de construir uma estratégia consolidada disso, de você entender de fato a fundo sua persona, entender quais são os desejos dela, quais são umas possíveis pesquisas e palavras-chave dela e criar toda a parte operacional dos anúncios, né? Que é basicamente o que a gente acaba fazendo aqui na Wikimedia para os clientes. Perfeito. E agora emendando, no Facebook Ads, eu vou te dar um exemplo do que acontece na parte do Facebook Ads hoje em relação ao AOB, para o pessoal não ficar com medo de fazer, tá? Hoje eu faço também Facebook Ads, mas eu vou te explicar como mais ou menos funciona. No estado de São Paulo, se você fizer Facebook Ads, né, anunciar pelo Facebook, não vai ter problema. Mas existem estados onde o pessoal ainda implica com Facebook Ads. Então, é uma coisa que, cara, você vai ter que enfrentar, sabe? Se rolar algum tipo de perseguição, o que eu aconselho é você não ficar com medo. Se você está executando um bom trabalho, você não está fazendo a panfletagem, você está entregando conteúdo de valor, mostrando o seu serviço, que vocês fazem um ótimo serviço, cara, vai lá e faz um anúncio. E se tiver que surgir alguma coisa, você vai se defender, cara, e não vai dar em nada, né? Você não tem que ficar com medo. E outro detalhe, se o advogado tem medo de processo, ele não deveria nem ser advogado. Sim, exatamente. Exato. É a mesma coisa que um lutador com medo de apanhar na rua, né? Não faz sentido, não faz sentido. E Sim, é essa a mensagem que eu deixo, tá? Então, as coisas estão melhorando, o acesso à informação está melhorando. Eles já foram muito mais impactantes com essas mensagens de bloqueio, de medo pro pessoal, mas eu acredito que em breve isso está caindo por terra, o pessoal está tendo acesso à informação, está percebendo que é bom. Vou te dar um exemplo, o pessoal implicava com máquina de cartão, cara, quando chegou, Sim. não podia nem receber em máquina de cartão. Nossa, Nossa, nossa! E aí depois eles perceberam, não, é doideira. bom isso, vamos liberar, cara. A tendência é chega uma coisa nova, não pode. Aí depois tem que começa ser a pensar. tradicional. Então chegou o Google Ads, agora pode o Google Ads. Então daqui a pouco vai cravar, pode sim. E acho que a Facebook. mensagem também que fica é que é uma bela oportunidade para todo mundo que tem escritório ou está pensando em como você começar algo novo, que é formado em direito ou trabalha, não é formado em direito, mas trabalha na área de marketing de um escritório, por exemplo. Exato. De que, justamente, como você falou, não é todo mundo que está fazendo isso. As empresas tradicionais não estão fazendo isso ainda. Elas seguem num modelo antiquado que ainda dá certo, mas que a tendência é isso ficar cada vez mais antigo e não funcionar. Então, acredito que ainda mais com a noção de que quem chega primeiro bebe água limpa, é uma bela oportunidade para quem está começando, tanto para sair do zero, como também para impulsionar de onde você já está, né? Perfeito. E aí você vê isso, ó, não é caro para fazer. É caro, não é, R$6 por dia. E é fundamental para o escritório estar funcionando, tá buscando cliente, porque senão como que você sobrevive? Então é o básico. Então você não pode falar que é só advocacia, que advogar é difícil, ou que a advocacia não dá certo por causa que, o Brasil. Não, a culpa não é do governo, Sim. não é do Brasil. A culpa é nossa que às vezes não tá fazendo o básico. Sim, a oportunidade tá ali. E aí até passando agora agora que a gente alinhou mais sobre essa área de como trazer os clientes, como fazer as pessoas saberem quem você é, como é que funciona no seu caso a questão do... Depois dessa etapa, depois que elas sabem quem você é, depois que elas mandam a primeira mensagem, como é que funciona esse processo de venda para que ela se torne um cliente, como você tinha mencionado, que paga de antemão e que vai ficar contigo para depois também ter o êxito? Eu acho que eu expliquei isso aqui, mas como eu posso detalhar mais para você? A maior dúvida, na real, é em relação a até um ponto que deixou bastante reflexivo, questão da estratégia, no geral, né? De você captar essas pessoas e como você consegue... porque, assim, a impressão que pode estar dando agora, né, nesse podcast, para quem está assistindo, é que é só ligar uma campanha e acabou. Entendeu? E que começa a cair do céu como se fosse um milagre. Agora, qual é a trajetória desse lead, desse contato que cai no teu WhatsApp até de fato ele fechar alguma coisa com você? No sentido de, por exemplo, tem algum dispositivo de autocontrole dentro do escritório?
Você tem métricas para analisar? Como é que funciona isso para o pessoal de casa entender? Perfeito. Eu controlo as métricas e controlo as informações que eu recebo para dizer se está dando certo, se está dando errado, né? O caminho que eu estou tomando através de CRM. O CRM é uma forma que eu faço um controle, né? Você vai alimentando com dados as informações. Quem é o cliente? Ele veio através da onde? Ele está querendo o quê? Qual é a dor dele? Sim, o CRM, para quem não sabe, é uma plataforma e aí existem inúmeras possibilidades de plataforma que basicamente controla todos os dados dos seus contatos, seu processo de vendas e te ajuda a, Exato. Como você mesmo disse, ter essas métricas, ter essas noções e organizar como um todo. Né? E na parte da comunicação, eu tenho isso já scriptado, né? Já foram feitas várias tentativas de venda e a partir do momento que as vendas começam a acontecer, eu mapeio elas e falo, cara, esse caminho aqui tá dando certo. E é um processo de comunicação onde a pessoa me descobre, né? Repetindo, explicado, eu começo o contato com ela. O primeiro ponto que eu pergunto, né? O que é importante? Chega um cliente na advocacia procurando um advogado. O cara que tá te procurando na internet, cara, é muita chance ali de você fechar um serviço com ele. Porque ou ele tá com uma dor muito forte, ele precisa estar com medo de alguma coisa e ele quer resolver, ou ele viu que ele pode ganhar dinheiro de alguma forma e ele quer entrar com uma ação. Então você pergunta pro cliente o seguinte, ele chega no teu WhatsApp e você fala, fulano, aí você pede pra ele se apresentar, falar o nome dele, até pra você também ter isso anotado no seu CRM, e você pergunta... aconteceu alguma coisa com você? Ou você está querendo buscar por alguma coisa? Me manda um áudio com detalhes, por favor, pra gente poder te atender melhor. E aí a pessoa vai falar, cara, o que ela quer. Ela vai falar o que ela tá buscando. E a partir daí você trabalha e conversa com ela. E um ponto importante também é como você mesmo disse. Você tá frequentemente testando esses materiais de scripts, de fluxos de venda, saber o que funciona, o que não funciona... E já ter isso pronto para garantir que a maior parte das pessoas fechem, né? Isso. Aí, a partir desse momento que a pessoa me falou o que ela quer e você já sabe como trabalhar e conduzir ela nessa jornada até a compra, você vai passar pelas etapas que eu mencionei antes. Que você vai se apresentar, vai apresentar o seu escritório, né? Vai educar ela até o passo que ela tem que entender do porquê que ela tem que pagar. E no final tem que ser razoável o benefício que ela vai receber em contraprestação que ela tem que pagar. Então ela passa por 4 etapas que eu chamo dentro do meu processo de vendas. Você precisa desenvolver para ela entender. Se ela não vem pronta, você ainda ajudar ela a desenvolver o conhecimento do seu produto, do seu serviço que você está oferecendo, que essa solução é muito boa. Ela precisa desenvolver a confiança em você. Então, é importante que sua foto esteja lá no site do escritório, ou que você mande um vídeo para ela, ou que faça uma chamada de vídeo. O próprio branding do escritório. No caso do atendimento online, é importante para ela confiar em você. Aí, a parte de importância da estrutura do site. E também da transparência nas informações, dela confiar na sua empresa, desenvolver essa confiança na empresa. E o que faz a venda acontecer, cara, não vai adiantar de nada se ela passar por esses 3 níveis e você não acertar na precificação. Tem que ser uma precificação possível. E ali eu faço isso, eu permito a pessoa pagar em 3 formas, tanto à vista quanto no crédito e em boleto. Excelente. Acho que ficou bem claro, gostei bastante. E aí agora fala um pouco mais sobre a sua consultoria, né? Você, além de ter o seu escritório, também presta consultoria para outros escritórios ou pessoas que estão querendo traçar o mesmo caminho que você teve. E como é que funciona esse serviço que você presta? Perfeito. Sou eu que cuido dessa parte desse treinamento de vendas para advogados. E eu tenho um dom que eu adquiri, foi em São Paulo isso. Eu consigo transformar qualquer pessoa em um excelente vendedor em pouquíssimo espaço de tempo. Independente da origem dela, se ela não tem estudo... Se ela não tem condição, se ela não veio de uma histórico de socioeconômico boa, gênero, sexo, enfim, eu consigo ajudar essas pessoas. E dentro desse treinamento, eu passo ali essa parte de... Primeiro a gente passa um ensinamento sobre vendas em geral. Eu vejo se ela já tem conhecimento disso, ou para a equipe comercial desse dono de escritório. E trabalho essa primeira etapa de gestão de conhecimento, de gestão de informação e também de clareza, de abrir a mente. Porque igual, essas informações que a gente revelou aqui hoje, o pessoal às vezes é muito travado e tem muito medo nessa questão da parte de captação e de como que faz esse atendimento ao cliente, tá? E a gente trabalha tudo isso e depois eu passo por esses aspectos que eu falei, que são aspectos psicológicos de nível de confiança, que envolve o produto, né?
o desenvolvimento desse produto, desse serviço para você estar ofertando, dar confiança em você, trabalhar a sua autoridade, trabalhar a questão da autoridade na estrutura da empresa e trabalhar muito bem essa questão da precificação. Depois a gente passa por questão também de persuasão, níveis de persuasão, negociação e de sucesso nisso. Então, a transformação basicamente acontece o seguinte: eu consigo pegar uma pessoa que já até atendi gente assim, que comunicou que, sendo advogado, o cara me revelou que não conseguia, né, ele tinha dificuldade de cobrar R$300 para iniciar uma ação judicial. Uhum. E aí isso é um problema, porque se você precisa fazer tráfego para trazer cliente, Sim. esse dinheiro tem que voltar, não tem não? Porque senão Sim. tu vai ficar botando só dinheiro Não infinito tem ROAS, né? e o dinheiro volta depois de 2 anos? Caraca! Sim, como é que Tem nem como, sustenta, você não né? tem como Em 1, 2 metrificar, anos tu vai manter isso aí? Sim. Tem que ter total. retorno. Aham. Então, a pessoa que tem... Ele tinha essa dificuldade de cobrar R$300 pelo serviço dele. E ele ainda falava que isso não era possível porque as pessoas do bairro, as pessoas da cidade dele não têm dinheiro. E ele tava muito enganado, velho. Ele tava muito enganado. Eu falo que hoje, qualquer brasileiro que ganhe um salário mínimo, ele tem a capacidade de te pagar pelo menos R$125 por mês. Se ele acreditar que você tem a solução para a vida dele, vai resolver e vai ser muito bom, talvez esse cara ele não tenha crédito. Talvez ele não tenha um cartão de crédito. Mas ele consegue te pagar em boleto R$125 por mês, se ele acreditar de verdade em você. Uhum. Sim. E aí, essa pessoa que ela não ganha, ela não consegue cobrar nem R$300, no final do treinamento ela vai conseguir cobrar mais de R$2.000, mais de R$5.000, mais de até R$10.000 para que o cliente ele pague à vista. E isso tanto em estrutura presencial quanto também na estrutura online. Sim. Sim, até na questão de ticket alto, né? Tem muita gente que acha que é impossível você cobrar, por exemplo, 5... Porque, na real, existe uma crença limitante que não é possível cobrar, pra começar, já né? começa nesse que o pessoal Agora, acha que não quando é você impossível cobrar. Quando você fala de cobrar 5, 7 mil pra começar uma ação, né? Como isso funciona? Como é que funciona essa lógica, né? De você... A jornada ainda do mais com uma cliente. estrutura online, né? Isso é bem... Diferente, é muito mais fácil você fechar um ticket acima de 5 mil presencial, porque o cara tá Sim, te vendo. naturalmente, E aí outra questão você também é alinhar. Aí a gente acha que a gente consegue entrar agora bem mais profundamente. Eu aprofundo cada uma desses pilares, desses 4 pilares no treinamento. E eu acho que eu posso pegar de exemplo forte aqui a precificação. Onde no treinamento. Por que no presencial é mais fácil? Você chega no meu escritório, você viajou da sua casa até aqui, não foi? E aí eu já começo a te fazer pergunta, cara. Eu já começo a entrar na tua vida e me conectar com você. Falar, cara, e aí? Você, como é que foi? Tava um puta trânsito em São Paulo, não tava não? Como é que foi? Foi difícil chegar aqui? Achou fácil? Aí tu começa a me responder, né? Às vezes você tá estressado, pegou um sol, você já vai começar a reclamar da vida. Eu vou confirmar tudo com você. Cara, é uma merda mesmo, né? Sim, sim. Eu vou servir um café, vou te dar um biscoito. A gente vai começar a conversar. E é muito importante, nesse momento, você também fazer perguntas corretas, né? E tentar... E, pessoalmente, você acaba não sendo tão invasivo, Pedro. Perguntas até para você descobrir o nível financeiro dessa pessoa. Sim. E ali ajustar, né? Ser capaz de ajustar um preço que, às vezes nem o que está na tabela da OAB vai ser adequado, dependendo da capacidade econômica dela. E, lógico, que também levando em consideração a complexidade da ação da causa. Tá? Mas também, se você precisar cobrar o que está na tabela ou acima, você precisa conseguir entender o poder aquisitivo do seu cliente. Então, existe uma técnica nessa parte de treinamento comercial para você conseguir fazer isso. E no online já funciona um pouco mais diferente. E é por isso que é mais difícil. Porque você fazer esse tipo de pergunta fica muito invasivo. Sim. Às vezes vai aparecer oportunidade para você fazer. Mas, no geral, é mais objetivo. E aí você tem que conseguir descobrir essas informações através de outras formas, né? Você conseguir, de repente, avançar no atendimento e ter acesso a algum tipo de documento que vai te fornecer esse tipo de informação. Vou dar um exemplo claro aqui, né, para não ficar meio confuso. Na área trabalhista, por exemplo, você vai conseguir filtrar a capacidade econômica do cara, às vezes pelo lugar que ele está morando, pelo trabalho, pela classe de profissão dele e pela empresa. Então, isso já dá um norte para saber, cara, o cara consegue cobrar ou não. Ele tá numa situação que ele está trabalhando ainda,
ou ele foi demitido e tá ferrado, ele chegou a receber alguma coisa, aí ele consegue pagar pelo serviço, né? Mas se não for, Sim. então isso é bem importante. Mas muito legal essa questão da consultoria. A gente vê que é uma parada bem completa, principalmente para gerar essa mudança de chave, né? Para quem ainda tá naquela perspectiva anterior e que não tem tanta chance, né? E isso que eu falei, ele cria uma diferença absurda para quem faz o atendimento de pessoas físicas, né? Isso é muito importante. E qual é a diferença nessa parte de precificação do treinamento para uma pessoa que tem um escritório de porte maior, um nível maior, com mais funcionários e que recebe muitas demandas no seu escritório? Vou dar um exemplo. Imagina, você tem agora um escritório de porte médio para grande, vamos imaginar aqui no exemplo que você capta 100 ações de médio ticket por mês. Isso é bem possível, dá para captar até mais do que isso, dependendo do que o cara investe em anúncios. E vamos botar um preço, né, na faixa ali de R$ 2.500, R$ 2.400. Aí a pessoa, provavelmente, como o tipo do serviço é hipotético, tá, gente? Isso aqui é um exemplo de precificação hipotética que pode existir nessa faixa de preço. E se o resultado ele vem depois de um tempo, né, isso também pode ser. Isso a gente pode pegar isso de exemplo também para um projeto de marketing. Né? Se você tem um projeto de marketing, às vezes a entrega leva um tempo para você ter o resultado. Uhum. E aí você cobra essa faixa de preço no serviço. Já que o resultado ele vai vir depois de uma X quantidade de meses, vamos pegar um exemplo aqui, entre 1 ano a 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, a pessoa vai passar, muito provavelmente ela vai passar esse valor no cartão de crédito. Algumas pessoas vão pagar à vista, R$ 2.400, mas outras vão pagar no cartão de crédito em 10 vezes. Ela vai pagar 10 vezes de R$ 240. E o que impede essa pessoa, que está pagando 10 vezes de R$ 240, pagar em 12 vezes de 250? Parece que é só R$ 10 a mais e mais 2 meses, né? Sim. Você está injetando aí na cobrança mais R$ 600. Sim. O que teria impedido ela de... Se ela tá pagando 10 meses, por que ela não paga 12? Já que ela tá aguardando o resultado vindo aqui tanto tempo. E isso, é porque eu quero ganhar mais dinheiro? Não, é porque você sabe que existem os custos que você tem que pagar. Sim. Né? Tem um custo alto de manutenção. escritório pra captar Se você não 100 sabe ações por fazer esse cálculo do que você precisa, você vai quebrar, cara. Sim, é preciso ter toda essa noção de precificação, que não é algo fácil também, né? E o que nesse cenário, né, se a pessoa ela tá nesse perfil desse cliente de pagar esse ticket e ela aceita pagar, ela paga 10 de 240, pelo menos metade ali tem a possibilidade de pagar em 12 vezes. Uhum. E o que impediu dela de pagar isso é que você não fez esse tipo de oferta. Esse foi o problema. Então, se você mexe nesse pequeno ajuste que não fez muita diferença, mas que no seu caixa fez. Né? Se todo mundo fechasse, seria mais 60 mil por mês. Ou, se pelo menos tendo ali uma margem de que 50% fechou, é 30 mil no mês. Sim. Faz a diferença, principalmente para diluir um custo fixo. Exato. Mas muito legal. E é bom saber também que no seu treinamento a pessoa também vai ter todo essa... Isso você vem falando aqui em muito mais detalhe, né? Isso. Vai Sim, de forma bem mais profunda. Sim, e até outro ponto que eu queria puxar, até porque eu tô tentando me colocar numa posição do advogado que tá em casa agora, né? Ele tá tentando entender ali, o cara é um autônomo, tá tentando entender como ele faz as primeiras campanhas, como ele organiza o escritório dele. Eu senti falta da seguinte informação. Quais são as métricas interessantes, tá? Os pontos que o advogado deve analisar quando ele vai entrar no online? Partindo no ponto de, por exemplo, você bateu muito no ponto de dados, de planilhar as informações. Certo. Que informações são importantes para ele conseguir analisar e, a partir daquilo, ele melhorar o desempenho do escritório dele online no geral? Porque, assim, a gente entende que, né, claro, a cultura de dados é fundamental ali dentro do escritório. Inclusive, a gente lançou um artigo muito bom sobre isso, né? Ou vai lançar ainda. Vai lançar, mas provavelmente quando sair o podcast já vai estar lançado lá no A gente vai lançar um site. artigo bem interessante sobre essa cultura de dados dentro da advocacia. Mas só para vocês entenderem agora, né, queria que você, né, passasse um pouco pra gente desse know-how em relação a quais métricas avaliar para de fato o cara conseguir melhorar o processo como um todo. O que o cara deve planejar ali na hora de montar as campanhas e girar a engrenagem? Perfeito. Ele vai ter que fazer
todo um trabalho, uma cultura de autocontrole que é importante também. Isso vem junto no treinamento comercial, né? Que se você não fizer por conta própria, você tem que treinar a gente para fazer isso para você diariamente. Porque, vou dar um exemplo, às vezes o que a gente metrifica de conversão para você que tem hoje, sei lá, um e-commerce, você consegue metrificar muito bem esses dados quando acontece compra, de quando acontece alguma compra. Sim. Mas na área de serviço, esses dados eles não são precisos. Então, por isso que você precisa fazer ele de forma manual, né? De identificar, cara, quanto que eu tô gastando aqui diário nos meus anúncios, para quantas pessoas está aparecendo as impressões, e em relação às impressões, os cliques, e ver e fazer essa metrificação de clique, de impressão e de quanto de fato está entrando em contato comigo. E para isso você vai separar também um número de telefone só para tua campanha, para você conseguir fazer essa metrificação e passar tudo para os dados, tudo para a planilha. Sim. Vai ter que ser feito num Excelzão lá e fazer isso de forma contínua. Porque com os dados você consegue melhorar, né? Algo até que a gente normalmente traz para clientes aqui é um dashboard, que a gente consegue pegar esses dados e transpassar para uma parada mais visual que o cliente vou te dar um consiga exemplo do porquê que tem que ver melhor fazer até. isso. Eu ligava minhas campanhas e tinha ali a marcação de conversão para quem clicou no botão e veio falar comigo no WhatsApp. Mas tinha aquele número que aparecia na plataforma de anúncio não era real. Por quê? Muita gente, Pedro, Clicava e não mandava. nem clicava, via lá, acabava ver o meu anúncio e conseguia ver meu número de telefone, nem entrando no site já me chamava. E muita gente entrava no site e via o número de telefone e me chamava, ou me ligando ou me mandando um WhatsApp. Entendi. E por isso que você tem que fazer Sim, pra esse ficar registro realmente manual. 100% preciso, né? Exato. Mas muito legal. E aí, antes de partir para considerações finais, a gente falou do treinamento seu e aí, considerando a descrição, a gente coloca os dados para quem tiver interesse, quiser estar nesse processo de como é que consegue estruturar uma agência mais pegada na pegada digital, mais pegada nesse modelo de negócio que você mencionou, que realmente hoje em dia é o que faz mais sentido. E também a gente vai deixar na descrição a possibilidade de você agendar uma consultoria estratégica com a gente da Viking Media para tocar a sua parte de tráfego. A gente foca e também expande em outros serviços para trazer uma noção de growth no geral, mas o nosso ênfase do serviço é a parte de tráfego. Então, a gente mencionou aqui de toda a oportunidade que tem, ainda mais para advocacia, que é onde nem tanta gente usufrui disso, de anunciar em Google Ads, em Facebook Ads até em alguns casos. Então, se você tiver interesse em começar nisso e já ter pessoas que já investiram mais de 10 milhões nisso, tocando toda a estratégia por trás de todo o seu funil e até com materiais complementares também, clica aqui embaixo e a gente vai com certeza agendar uma consultoria para entender mais sobre o seu momento e ver como é que a gente consegue agregar mais para você e para o seu negócio. Perfeito. Eu vou deixar aqui meus dados, que o pessoal pode me procurar no @davidfreitas, pode me procurar lá no Instagram para falar comigo sobre isso. E a mensagem que eu deixo final aqui é que, cara, você que é advogado, você que é dono de escritório e às vezes se sente um pouco travado em relação ao que tem que ser feito para você melhorar o faturamento do seu escritório, melhorar a captação, cara, não tenha medo. Para de achar que tá todo mundo querendo te perseguir, te ferrar. Né? Isso é síndrome de holoforte. Ninguém tá nem aí pra você. Exatamente. Você não tá incomodando ninguém. E coisas que vão fazer a diferença na sua vida. Você ser uma pessoa que possui certeza, clareza, confiança e coragem. Porque ninguém quer contratar um advogado que não tem certeza do que tá fazendo, cara. Uhum. E o investimento em estrutura, em tráfego, se você não tá fazendo, você tá ficando pra trás. E tá na hora de você não pecar pelo básico. Então é isso. Excelente. Essa é a informação que eu deixo. Sim, perfeito. E assim se encerra mais um episódio do Viking Podcast. Muito prazer em bater esse papo com você. E espero que esse conteúdo tenha realmente ajudado você que tem um escritório de advocacia ou que está começando, ainda é autônomo, né, e quer realmente usar do digital para conseguir captar mais clientes, né? E bom, até o próximo, pessoal. Valeu, David. Valeu. Valeu.